A paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Hoje nós vamos comentar a lição 8 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Texto áureo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Amados, hoje nós vamos falar de Paulo, o discipulador de vidas. A expressão discipulado e discípulo é muito abrangente. Não se aplica somente à esfera teológica. Se aplica, por exemplo, à família. Todo filho, ele é um discípulo do seu pai. É na família que a criança, ela forma o seu caráter moral e o seu caráter espiritual. Também se aplica na escola. Todo aluno é um discípulo do seu mestre. Se aplica também nas escolas filosóficas, nas artes e também nas profissões. Na teologia, esse termo, ele ganhou destaque desde a antiga aliança. Muito embora, na antiga aliança, nós vemos a figura do Senhor e do servo. Por exemplo, Josué era servo de Moisés, conforme está registrado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Eliseu era servo de Elias, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, assim como Ruth era serva de Noemi. E assim, nós vemos que no Novo Testamento, nós já temos com destaque, com frequência, a figura do mestre e a figura do discípulo. E hoje, nós vamos falar da missão da igreja, que é pregar e ensinar, ou seja, fazer discípulo. E temos como destaque o ministério do apóstolo Paulo, que foi um grande mestre, um grande formador de discípulos. Então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, que nos diz: Paulo é o discipulado bíblico. Primeiro ponto, o discipulado bíblico. O que é um discipulado? Discipulado é o processo de tomar uma criancinha espiritual e ensiná-la para levar ela à fase de maturação. Esse processo é semelhante a uma plantinha recém-nascida. Você lança uma semente ao solo, rega aquela semente, ela germina, ela brota duas folhinhas que crescem para cima, mas ela brota uma pequena raiz que vai crescer para baixo. À medida que aquela planta cresce para cima e vai se robustecendo, ela também vai crescendo para baixo e formando as suas raízes. O que vai dar sustentação a uma planta não é a grandeza do seu caule, não é a beleza dos seus ramos, mas as raízes profundas que dão estabilidade àquela planta. Assim também é o processo do discipulado. O discipulado é o processo pelo qual o novo convertido ele cria raízes profundas para dar estabilidade e assim suportar as intempéries, suportar os vendavais, suportar as tempestades. O processo de discipulado na igreja primitiva teve como base as determinações do próprio Cristo, conforme Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Jesus ele disse: Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E aqui nós vemos como evidência a arte de ensinar. E assim, nós podemos ver que na igreja primitiva, a partir do dia de Pentecoste, quando Pedro pregou, cerca de aproximadamente 3.000 almas se renderam a Cristo, precisou, a partir de então, começar o processo de discipulado, de ensinamento na igreja primitiva. E isto nós podemos ver
que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47, nós vemos aí a forma com que os discípulos ensinavam a igreja, que eles formavam discípulos. Vemos aqui de forma brilhante a forma que o discipulado foi aplicado na igreja primitiva. No versículo 42, a Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor. Cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aqui está em destaque a palavra perseverar na doutrina. O que é perseverar? É seguir as mesmas pisadas, as mesmas caminhadas, orientações, é não abrir mão das convicções espirituais. E a expressão doutrina diz respeito aos ensinamentos que Cristo ele deixou para que os discípulos pudessem ensinar e orientar a igreja. O apóstolo Paulo, ele trabalhou nesta arte de pregar o evangelho e de ensinar. Ele convencia as pessoas que Jesus Cristo é o Salvador. Ele convencia as pessoas a imitar a Cristo, e assim ele era um mestre, ele era um discipulador formando discípulos. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Paulo, o discipulador. Veja, amados, para ser um discipulador, primeiramente tem que ser discípulos. Paulo, ele era mestre em Israel, doutor da lei, intérprete das escrituras, discípulo de Gamaliel, mas ele não era discípulo de Jesus. E para fazer discípulo, primeiramente tem que ser discípulo. E assim, Paulo precisou ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Quando a luz gloriosa veio sobre ele, ele caiu por terra, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Duro para ti é recalcitar contra os aguilhões. Paulo então se converteu a Cristo, precisou ter experiências novas com Cristo, conforme a recomendação bíblica em Oséias capítulo 6 e o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Paulo, para conhecer melhor o Senhor, para absorver os ensinos de Jesus, ele precisou de uma mudança. Paulo conhecia muito bem as regras e os rituais da lei, mas Paulo não conhecia nada sobre a graça. Por isso é que ele afirma de uma forma brilhante na carta aos Gálatas, no capítulo 1, os versículos 15 a 17, ele relata de uma forma brilhante o início desta mudança, quando ele diz: mas aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Na Arábia, Paulo foi ter experiências com Cristo, ele foi aprender na escola do Senhor, na escola do deserto, ele teve experiências extraordinárias que moldou o caráter espiritual do apóstolo Paulo, baseado na graça do Senhor, e Paulo se tornou um grande mestre na igreja primitiva. Paulo, ele tinha convicção que o desafio de pregar o evangelho era muito grande entre os judeus. Por quê? Porque Paulo, ele precisava aplicar a doutrina que ele estava vivendo, ele precisou ter uma mudança de vida. E esta mudança levou com que ele tivesse condições de ensinar, de orientar naquilo que ele havia aprendido e praticava. Porque para ser um mestre, não basta somente ensinar, precisa também viver aquilo que ensina. Muitos mestres têm o seu ensino deturpado porque ele não tem habilidade de viver aquilo que prega. E quem não vive aquilo que prega não tem condição de ser um mestre, de ser um discipulador.
Porque as pessoas, geralmente, eles aprendem por observação e imitação, e esse é o processo do discipulado, esse é o processo do discípulo, esse é o processo do aluno, esse é o processo daquele que é aprendiz. Ele segue as ideias, mas ele imita os exemplos. Quem não tem exemplos para dar, não tem condição de ser um discipulador. E assim, nós vemos que Paulo, ele tinha condições de ensinar, porque ele absorveu e vivia aquilo que ele pregava. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, a metodologia de Paulo para o discipulado. Qual era a metodologia de Paulo? A metodologia de Paulo era a mesma metodologia de Cristo. Cristo, ele deixou todas as ferramentas necessárias para que os discípulos, Paulo e toda a igreja em todos os tempos pudessem pregar o evangelho e ensinar as nações. Veja que Jesus deixou alguns requisitos após a sua ressurreição. O evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os versículos 17 e 18, a Bíblia diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem coisas mortíferas, não farão dano algum, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vemos aqui a figura do poder do nome de Jesus como evidência para o ensino nas Escrituras. Nós podemos ver também em Mateus no capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus dá instrução para os seus discípulos após a sua ressurreição, dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações. E Jesus ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Fazer discípulo ensinando. Só se faz discípulo através do ensino. E esta é uma ordenança que Cristo ele deixou para a igreja. Nós podemos ver também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ele dá aqui uma recomendação para a igreja, quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O evangelho tem chegado no mundo ocidental por causa desta recomendação que Jesus ele deixou, e os discípulos aplicaram na íntegra esta recomendação. Então o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar, ele seguiu as orientações de Jesus, pregava através das palavras, mas também através dos exemplos. Jesus, ele foi um grande mestre, ele deixou muitos exemplos. Um grande exemplo que Jesus ele deixou foi quando estava perto de ir para a cruz, na celebração da ceia. Jesus, então, ele tira as suas vestes, cinge uma toalha, coloca água na bacia e passa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não entendiam nada. Talvez ali ficou um clima tenso, porque como que Jesus é o mestre e ele vai lavar os pés de alguém? Não, a cultura daquele tempo não era aquela. Quem lavava os pés de alguém ou dos visitantes era um escravo, e um escravo do nível mais baixo. Jesus agora, ele desce a um nível mais baixo para lavar os pés dos discípulos, tanto que Pedro, ele não queria que ele lavasse os seus pés, e todos eles não queriam que os seus pés fossem lavados por Jesus. Mas Jesus, ao lavar os pés, ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Eles certamente balançaram a cabeça: não entendemos nada. Jesus disse: olha, vocês me chamais de Senhor e Mestre, e eu sou. O que Jesus ele fez não tirou toda a verdade, toda a glória que estava sobre ele. Assim como eu lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus estava dando um ensino. Por que Jesus estava dando aquele ensino? Se nós observarmos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o capítulo 22 e o versículo 24, Lucas narra que ali na ceia, quando Jesus fala da sua morte, da sua partida,
os discípulos começaram a questionar, a discutir quem seria o que ficaria no lugar, quem seria o maior, quem seria o chefe. E Jesus então dá aquela lição para mostrar que quem quiser ser o chefe, o maioral, ele tem que descer mais, tem que se humilhar mais. A ideia cultural que se tinha naquele tempo é que o mestre, ele era diferenciado, ele era considerado respeitado, reverenciado e não se podia descer ao nível dos outros. Jesus sabia que aqueles discípulos se tornariam os mestres da igreja, mas ele não queria uma geração de mestres arrogantes e orgulhosos. Ele queria mestres que descessem dos seus pedestrais. E este ensino ele deixou para todos os cristãos em todos os tempos. Por isso Jesus ele diz: quem quiser ser o maior, que seja também o menor. O apóstolo Paulo, ele absorveu estes ensinos. O apóstolo Paulo, ele então desceu a tal nível de ser um serviçal, de ser um servidor, de sofrer e até mesmo de morrer por esta causa, se doando em favor desta causa. Então nós vemos aqui que Paulo pregava pelo poder do Espírito Santo, e onde ele pregava, ele passava a discipular, passava a ensinar. Mas Paulo não podia ficar muito tempo nas igrejas, porque ele era um pregador itinerante, ele era um missionário itinerante, um apóstolo que vivia plantando igrejas de cidades em cidades. Então o que Paulo fazia? Depois que ele estruturava uma igreja, ele deixava alguém para cuidar daquela igreja, para continuar ensinando aquela igreja, e partia para outros lugares. E aqui está em destaque alguns discípulos que Paulo ele fez, como por exemplo Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila. Nós vemos em destaque também Epafrodito na igreja de Filipos, vemos Epáfras na igreja de Colossos. E eu sugiro que você leia a carta aos Romanos no capítulo 16, que você vai ver ali uma relação de dezenas de discípulos que foram influenciados por Paulo, inclusive até famílias. Leia o capítulo 16 do livro, da carta aos Romanos, antes de você ir para a sua classe, antes de você preparar a sua lição, que você vai ver ali a grande relação do discipulado do apóstolo Paulo. Então nós podemos ver aqui que para ser um discipulador é necessário que a pessoa tenha o temor de Deus, é necessário que seja reverente, pessoas idôneas, pessoas que vivem a fé, que ama a obra do Senhor, que ama a igreja, que se entregue por esta causa. Vamos então para o segundo tópico da nossa lição: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro ponto, a pregação, o ponto de partida. Tudo começa com a pregação. A primeira recomendação de Cristo foi para que os discípulos fossem e pregar. Então, pregar o Evangelho é um meio de levar as pessoas a Cristo. E assim nós podemos ver que é preciso pregar o Evangelho com reverência, com ousadia, com autoridade. É preciso pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Foi assim que o apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele afirma: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, nós vemos que no dia de Pentecostes, os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, e ali com a pregação do apóstolo Pedro, muitas almas, aproximadamente 3.000 almas se renderam a Cristo, e aquelas almas, elas precisavam ser ensinadas, e eles começou a ensinar e começou a pregar, começou então a plantar igreja pelas vilas, pelas aldeias, pelas cidades, e assim a igreja foi crescendo, porque a mensagem de salvação, ela se multiplicava, assim também multiplicava as vidas que se rendiam a Cristo. Vamos para o segundo ponto, o ensino, fazer discípulo.
Veja só, o ensino na cultura hebraica e na cultura grega era uma tradição. E isso começava, por exemplo, na família. Na Torá, existe uma recomendação que os pais devem ensinar, devem orientar os filhos. E eles cumpriam isso com integridade. O livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, nós vemos Salomão dizendo: quando eu era menino aos pés de meu pai, cuja estima diante da minha mãe, ele me ensinava. Existe uma recomendação em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina o menino o caminho que deve andar, até quando crescer não desviará dele. Então nós vemos aqui, amados, que o ensino é uma recomendação. Jesus recomendou ensinar e fazer discípulo. Quando começa o discipulado cristão? Quando é que inicia a fase de discipulado? Amados, a fase do discipulado começa na conversão. E quando ela termina? Jamais. Enquanto vivermos aqui na terra, nós somos discípulos de Cristo, nós somos aprendizes, nós precisamos aprender. Muito embora temos a missão de ensinar, mas nós somos também aprendizes, porque nós somos discípulos de Jesus. Então, a partir desse momento, o cristão deve ser ensinado para que ele possa também crescer em sabedoria e crescer em graça. Então a igreja ela precisa seguir estas ordenanças de Jesus. Então foi assim que aconteceu a partir do dia de Pentecoste. Os discípulos, eles passaram a ensinar esses outros discípulos. E eles então absorveram bem o ensino de Cristo e passaram a ensinar os novos convertidos. Vamos para o terceiro ponto: pregação e ensino. Veja só, aqui dois processos indispensáveis na formação de discípulo: a pregação e o ensino. Então a igreja é o local onde a palavra de Deus deve ser proclamada, deve ser pregada e deve ser ensinada. E estas pessoas possam ser atraídas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra e pelo ensino, se rendendo a Cristo e se formando discípulos. Nós podemos ver que quando as pessoas elas vêm a Cristo, elas se convertem, elas vêm com as suas tradições, com seus costumes, com seus padrões distorcidos da vida pregressa, e esses padrões muitas vezes são pautados no paganismo. Por isso é necessário ser ensinada, porque se não for ensinada, as pessoas eles continuam sendo crianças em Cristo. Em nossos tempos nós podemos ver muitas pessoas que, embora tenham anos de fé, continuam sendo crianças em Cristo. Por quê? Porque não absorveram os ensinos ou então não foram ensinadas. E assim nós podemos ver que todas as pessoas que não são discípulos ou não são discipuladas se tornam vulneráveis, sujeitos a ser levados por ventos de doutrina, se tornam frágeis diante até mesmo das tentações. E assim nós podemos ver que a igreja ela se dispõe de meios para formar discípulos. Um desses meios é a escola dominical, o outro meio é a doutrina, o culto de doutrina. Se mede o nível espiritual e o nível de maturidade de uma igreja pela frequência à escola dominical ou frequência aos cultos de doutrina. Uma igreja que não gosta de escola dominical ou não gosta de doutrina, ela come gato por lebre, ela é uma igreja fragilizada, ela é uma igreja que não amadureceu. E assim nós podemos ver que o ensino da palavra do Senhor forma o caráter espiritual do cristão, levando ele a imitar a Cristo, a fazer o que Cristo recomendou. Então nós vemos que ensinar e pregar
é uma das nobres missões da igreja. Vamos então para o terceiro ponto. O discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro ponto, a pregação para os irmãos. Nós vimos que, primeiramente, amados, o evangelho foi pregado para os judeus. Muitos judeus se rendiam a Cristo, outros rejeitavam, mas havia barreiras que impediam que os judeus se chegassem a Cristo. Por quê? Porque eles estavam pautados nas suas tradições, nas tradições da antiga aliança, nas tradições da lei. E eles tinham dificuldades, inclusive, com a questão da circuncisão, com as leis cerimoniais. Então eles viam isso como obstáculo. Um outro grande obstáculo que aconteceu foi a rendição maciça dos gentios a Cristo. Para os judeus, eles entendiam que apenas por pertencer à nação de Israel, por pertencer à descendência de Abraão, a salvação era automática. Na verdade, eles estavam totalmente enganados. Nós vemos que quando o evangelho foi aberto aos gentios, quando Paulo pregou, falou sobre a unidade da fé, que os gentios seriam participantes desta mesma graça, desta mesma bênção, eles se renderam a Cristo, mas os judeus passaram a rejeitar porque não entendiam o mistério da graça que era aberto para todos. E assim, nós podemos ver que isto se tornou uma barreira até mesmo cultural, porque os judeus, sendo arrogantes, eles excluíam os gentios, e os gentios estavam convencidos que eles não eram detentores daquele direito. Quando então eles entenderam que isto também era para eles, eles se renderam a Cristo, mas os judeus, principalmente os judeus tradicionais, os ortodoxos e também os outros judeus que eram os judeus helênicos, via isso como uma barreira. Qual a diferença de dos judeus tradicionais, dos judeus hebreus para os judeus helênicos? Os judeus hebreus eram os tradicionais, nascidos das tribos de Israel, que moravam em Israel. Os judeus helênicos são aqueles que saíram para o mundo gentílico, tiveram então filhos no mundo gentílico, absorveram a cultura grega, a língua grega, que era chamada de cultura helenista, que é a cultura grega. Eles viam como obstáculo a conversão dos gentios, por isso se tornou um grande obstáculo para ele. Então era um desafio muito grande pregar o evangelho entre os gentios, e Paulo foi chamado para esse ministério, Paulo foi chamado para esta missão. Vamos para o segundo ponto, a expansão para os gentios. Então a igreja, ela estava debaixo de uma recomendação de Jesus, e ela não podia abrir mão desta recomendação. Então, eles estavam debaixo da promessa de Cristo, da recomendação de Cristo, que foi firmada no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles pregaram por todas as partes, e vidas foram se rendendo a Cristo. Então nós vemos que Jesus, ele chamou Paulo com esta missão, de ser o apóstolo entre os gentios, de levar a mensagem entre os povos gentílicos, e Paulo então discipulou muitas pessoas provenientes de outras culturas. Vamos para o terceiro ponto, o discipulado numa cultura diferente. O discipulado, amados, é o melhor método para ensinar o evangelho. Veja só, as pessoas, ele vem de outras culturas, o evangelho está estendido no mundo inteiro. Então o evangelho é estendido para as tradições, as culturas diferentes, os padrões diferentes, os costumes diferentes. Então nós vemos aqui que essas pessoas que vêm de culturas diferentes, eles precisam se ajustar ao evangelho.
Vale lembrar que o Evangelho não muda a cultura, o Evangelho muda vidas, o Evangelho não muda sistemas, o Evangelho muda pessoas. Todas as pessoas de culturas diferentes, padrões e costumes diferentes, que vêm a Cristo, precisam se render ao Evangelho e se ajustar ao Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, toda pessoa que é convertida a Cristo, ele precisa mudar para se ajustar ao Evangelho, e não o Evangelho se ajustar ao seu estilo de vida. Todos que vêm a Cristo precisam se render ao Evangelho. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala da nova posição do homem em Cristo, quando ele fala da unidade da igreja, quando ele fala da santidade da vida cristã, ele coloca lá que a pessoa que vem a Cristo é nova criatura, aquele que furtava não furta mais, aquele que prostituía não prostitua mais, o que mentia não deve mentir mais. E assim ele expõe a condição de uma vida cristã santificada em Cristo, se ajustada aos padrões de Cristo, para que ele possa realmente prosseguir e prosperar. Então, todas as pessoas que vêm com os costumes pagãos e pecaminosos precisam realmente se ajustar aos padrões de Cristo, porque é assim que a palavra do Senhor, ela nos traz. Portanto, assim estamos encerrando a nossa lição. Tenham todos uma excelente aula. Que Deus abençoe você e a sua família.